Olá, turma. Professor John Kesley aqui de novo, certo? Vamos entrar agora no nosso último conteúdo de matemática, que são as equações do segundo grau, certo, gente? Nós vamos aprender agora a reconhecer uma equação de segundo grau quando ela aparece para a gente, certo? Vou colocar aqui um desenho genérico de uma equação do segundo grau completa, certo? Por quê? Porque a equação do segundo grau ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser completa, certo? Ela pode ser completa e ela pode ser também incompleta, certo? Ela pode ser desses dois tipos. A gente vai aprender a resolver os dois tipos, certo? Vamos lá. A completa, ela tem essa carinha aqui, ó. Eu vou colocar a forma genérica, certo, gente? Eu já explico o que é essa forma genérica. Pronto. Ela tem o A, o B e o C. O A, B e C são números, gente. Números quaisquer, certo? E essas aqui são as letras. A gente vai ter um número acompanhado de uma letra ao quadrado, um número acompanhado de uma letra e um número sozinho. Sempre que a gente tiver essa configuração, é considerada uma equação de segundo grau completa. Vou dar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A, B e C são chamados de coeficientes da equação. Vamos identificar quais são os coeficientes dessa equação aqui que eu coloquei pra gente. Ó. A, o B e o C. O A, ele está do lado da letra ao quadrado, ó, do x ao quadrado, aqui o A. Professor, mas não tem nada. Se não tem nada, gente, é porque tem um 1, certo? Então, o A é 1. O B está do lado da letra sozinho, ó. No B aqui só pode ser menos 5. Não esquecer o sinal, gente. Menos 5. E o C é o número sozinho, ó. É o 6. Então, os coeficientes dessa equação aqui, ó, eles são 1, menos 5 e mais 6. Certo, gente? Essa é o rosto, a configuração de uma equação do segundo grau completa. Lembrando, o A ele tem que ser diferente de zero, certo? O A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero. O B e o C pode ser zero? Pode. Mas o A não pode ser zero. Por quê? Porque entre o A e o X existe uma multiplicação bem aqui, ó. Se o A for zero, A vezes X ao quadrado. Aliás, se o A for zero, 0 vezes X ao quadrado, zero. Porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então esse X ao quadrado vai deixar de existir. Se esse x ao quadrado deixar de existir, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Certo, gente? Então, o A não pode ser zero. O B e o C podem. Que é justamente, o B e o C sendo zero, são justamente o caso dela incompleta. Ela pode ser incompleta desse jeito, ó. Ax ao quadrado mais B. E ela pode ser igual a zero, claro. A zero. E ela pode ser ax ao quadrado mais c. Nesse primeiro caso, gente, ela tem o A, tem o B. Se ela não tem o C, é porque o C é zero. Nesse segundo caso, ela tem o A e tem o C. Se ela não tem o B, é porque o B é zero, certo?
Então a incompleta, ela aparece desses dois modos aqui, certo? Primeiro modo e o segundo modo, certo? Nessa aula, nós vamos aprender a resolver as equações do segundo grau incompletas. Próxima aula, nós aprendemos a resolver as equações do segundo grau completas, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo de incompleta, certo? X ao quadrado menos 4 igual a 0. Ela tem o A e ela tem o C, não é isso? Ela não tem o B. Por quê? Porque o A está do lado da letra ao quadrado, está aqui, é 1. Porque não tem nada, é 1. O B está do lado da letra sozinho, não tem. A gente só tem o C, que é o número sozinho. Como é que a gente faz para resolver? Vamos pegar esse menos 4 e jogar ele para o outro lado, certo? Fica assim, ó. X ao quadrado. Como é menos 4, quando passa para o outro lado, fica mais 4. Certo? Esse ao quadrado vai passar aqui para o outro lado como raiz, dessa forma. Ele sai desse primeiro lado e vem para o outro lado como raiz. Coloco mais ou menos, raiz, aí o número, ó, 4. Certo? X ao quadrado é igual, mais ou menos, quanto é que é a raiz de 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então a resposta fica mais ou menos 2. Então tenho duas respostas. Eu tenho o x1 e eu tenho o x2. O x1 é mais 2. E o x2 é menos 2. Certo? Que fica mais ou menos, mas depois a gente separa, certo? É o x1, ó, e o x2. Professor, qual é a diferença da equação do segundo grau para a equação do primeiro grau? Na equação do primeiro grau, eu tenho um valor que é resultado daquela equação. Na equação do segundo grau, eu tenho dois valores. Se eu substituir o x por mais 2 ou por menos 2, vai manter a igualdade, ou seja, vai ser igual a zero. Então, na equação do segundo grau, eu tenho dois valores. Certo? Outro exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a 0. De novo, o menos 9 passa para o outro lado e muda de sinal. Fica x ao quadrado igual a mais 9. O ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz. Ó. Fica mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual mais ou menos, opa, borrachinha, e eu botar um vezes ali sem querer. Raiz quadrada de 9, 3. Então a gente vai ter o x1 e vamos ter o x2. Fica mais 3 e o x2 menos 3. São as duas raízes dessa equação do segundo grau incompleta, onde falta o B. Ela tem A e tem C e falta o B. Certo? São dois exemplos aí, gente. Professor, e se não der para tirar a raiz? Aí fica, por exemplo, se fosse 13, mais ou menos raiz de 13, ficaria mais 13 e menos 13. Porque não dá, a raiz de 13 não é exata, certo? Deixa eu colocar aqui mais uma aba para me ensinar para vocês o outro modelo, certo? Existe outro tipo de equação do segundo grau incompleta. Opa! Que eu falei para vocês. O outro tipo é quando eu tenho A e B e não tenho C. Desse jeito aqui. Ó. AX ao quadrado mais BX. Não tem C. Ao contrário da que eu acabei de ensinar, onde tinha o C e não tinha o B. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
2x ao quadrado mais 2x mais x igual a 0. Gente, o que tem em comum nesse termo e o que tem em comum nesse termo? O x. Tem x aqui e tem x aqui. Não é isso? Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse x em evidência. Colocar ele fora do parêntese acima. Pronto. X vezes quanto? Dá 2x ao quadrado. X vezes 2x. Certo? E aqui fica, ó, x vezes quanto dá x? Dá 1. Certo? Então, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 1, x. É como se eu fosse aplicar a propriedade distributiva. Se eu for aplicar a propriedade, ó, eu vou parar aqui em cima, certo? Só que eu quero fazer voltando. Em vez de vir daqui para cá, eu quero vir daqui de cima para cá para baixo. Então eu pego o que os dois têm em comum, coloco fora e imagino. X vezes quanto dá 2x ao quadrado? 2x. E x vezes quanto dá x? X vezes 1, certo? Chegando aqui, gente, a gente tem uma multiplicação, ó, que dá igual a 0, certo? Sempre que eu tenho uma multiplicação que é igual a 0, ou um termo ou o outro termo da multiplicação é igual a 0. Ou seja, ou esse x aqui é igual a 0, ou esse segundo termo é igual a 0. 2x mais 1 é igual a 0. Se esse aqui for igual a 0, beleza, morreu. Não tem nada o que fazer. Agora, se esse aqui for igual a 0, a gente coloca o mais 1 para o outro lado. Fica 2x igual a menos 1, porque quando muda de lado, muda de sinal. E a gente passa o 2 dividindo. X é igual a menos 1 dividido por 2. Certo? Então, a gente tem o x igual a 0 e a gente tem o menos 1 sobre 2. Certo, gente? A gente vai ter esses dois casos. Lembrando, a gente viu agora as duas equações do segundo grau incompletas, os dois modelos. Próxima aula, a gente vai ver a resolução da equação do segundo grau completa. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. E até a próxima aula. Certo?